São 19h30, vamos dar início à nossa reunião de estudos de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos bons espíritos, dos nossos mentores, nossos guias espirituais, todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse trabalho de aprendizado, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de irmãos e entidades que não estejam sintonizadas com os princípios da reunião, principalmente as que nos distraem, aquelas que desviam o nosso pensamento e nos afastam do verdadeiro motivo que mais uma vez nos trouxe aqui, que é o entendimento dos textos. Aos encarnados nós pedimos as orações, é a forma de elevarmos o padrão vibratório e nos conectarmos com os nossos irmãos do plano espiritual, que sempre voluntariamente estão apostos para nos auxiliar. Mas temos a nossa responsabilidade, que são as vibrações, as orações, os bons pensamentos e a manutenção do foco no aprendizado. Então, não podemos descuidar das preces. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, conforme nós conversamos na última quarta-feira, hoje nós vamos ficar só no livro Médiuns, Mediunidade. O estudo dele está parado há um tempo. Era para ter estudado ele quarta passada, a gente ficou só na Gênese. A Gênese está numa parte assim, que é difícil a gente segmentar, que dificulta o entendimento. Então a gente ficou, eu pelo menos, fiquei um tempo sem estudar esse livro aqui. Então por isso que quarta passada eu lembrei que a gente tinha que ter estudado ele quarta passada, mas aí já tinha acabado o tempo. Aí eu falei, não, na próxima quarta nós vamos estudar Médiuns, Então estamos aqui. E a gente está parado nesse tópico aí, em transe. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Bom, aí fica bem claro que Paulo estava executando um passe, Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, quem compareceu foi o Espírito Santo, através de Paulo. Falava em várias línguas e profetizava. Então está lá em Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Paulo chegando a Éfeso, uma cidade,
encontrou 12 discípulos. Por que não dizer médiuns? 12 discípulos, por que não dizer médiuns? Eram médiuns, né? Que acabavam de receber instruções de apoio para o exercício das suas faculdades espirituais, a mediunidade. No entanto, não encontravam segurança em si mesmos, faltando-lhes algo para que se processasse o transe mediúnico. O transe mediúnico. Cheio de erro português. A fé. Transe, né? Estava faltando a fé. O médium espírita é portador do dom. Aí está falando da gente aqui. Nós trabalhamos no passe, aqui tem, né? Grande parte aqui trabalha no passe. O médium espírita é portador do dom. Todavia, carece de alguém com muita experiência em assuntos espirituais, no sentido de lhe dar as mãos no começo da sua tarefa mediúnica. Guia material, esse, cuja presença facilitará muito seus primeiros passos. Vejamos como a figura de Paulo em Éfeso, diante dos 12, possibilitou-lhes o transe com o Espírito Santo, ou seja, os seus guias espirituais. Familiarizaram-se assim com a fala do mundo invisível para melhor disseminação do Evangelho. Apoio tinha a palavra fácil, argumentos irresistíveis acerca das verdades eternas. Porém, faltava-lhe a visão psíquica e o dom de curar, que Paulo possuía com abundância. Então já fica claro aí a liderança de Paulo sobre o grupo, nessa questão da prática da mediunidade, do passe, né? E todo grupo tem que ter alguém que coordena, que lidera, né? Os 12 estavam como portas fechadas, segurando uma imensa represa de água da vida. O apóstolo dos gentios possuía a chave para abri-la. É Paulo, o apóstolo dos gentios. E nesse toque com as mãos benfeitoras, caíram todos em exercícios mediúnicos, falando línguas estranhas e profetizando, interpretando o evangelho do reino e fazendo conhecidas máximas nunca antes reveladas. Então, magnífico o trabalho de Paulo, né? Muito bonito. Essa capacidade de organizar o grupo, né? De liderar, de, como se diz, conduzir o grupo, né? O próprio Paulo entusiasmou-se com aquela nova frente de trabalho em nome de Jesus Cristo. Foi nesse sentido que, em certa época, o convertido de Damasco proclama, nestes termos, falando de apoio: apoio semeia e eu colho. Nisto, Apolo já estava. Aí é apoio, tá? Já estava, diz o Evangelho em Corinto, preparando novos discípulos para Jesus, na esperança de que Paulo por ali passasse, complementando o trabalho e a falange do Espírito da Verdade, se apossasse dos novos medianeiros, segurando assim a rápida expansão da doutrina cristã. Ou seja, Jesus já na frente ia preparando novos médiuns para fazer a tarefa, para executar a tarefa da difusão do cristianismo, né? Então começou ali com os discípulos, mas deixou claro para Paulo que à medida que ele fosse fazendo a caminhada dele pelos diferentes lugares, ele ia encontrar outros médiuns. E a tarefa dele era orientar todos. Né? Foi incumbido dessa missão. O sensitivo, antes de se entregar ao transe mediúnico,
deve concentrar-se com muito cuidado numa vigilância que requer igualmente oração. A gente estudou isso naquela revisão sobre o passe, naquela apostilinha, lembra? Da importância da preparação antes da gente entrar lá. Foi a partir daquela apostilinha que a gente começou a fazer uma prece ali antes de começar o passe. No mínimo, pedindo a presença do benfeitor que nos assessora e nos usa como intermediários. Porque nós somos meros intermediários. Né? A tarefa é do benfeitor. Mas a gente tem que pedir, tem que conversar com ele. E depois, no final, tem que agradecer ele ter vindo, ter nos ajudado, né, no trabalho do passe. Então, a nossa parte é essa, pedir e agradecer, né, e ter a preparação para trabalhar. Onde quer que opere nos labores de cada dia, é bom que busque harmonizar a mente, recusando sugestões inferiores que possam levá-lo ao aborrecimento, respostas violentas, aos revides grosseiros, aos convites indesejados, aos falatórios sobre doenças e à tempestade do mexerico. Está falando para nós isso. Nós vamos dar passe na segunda-feira à noite. Nós temos que observar essas coisas tudo aqui durante o dia todo. Isso que é complicado. Tá? Nós temos que observar isso aqui, nós vamos dar passe. Eu não posso ter tido um dia agitado, tumultuado, briguei no serviço, briguei com um, com o outro, empurrado, né? Fazendo fofoca, falando de enfermidade, de doença o dia inteiro. Foi muito claro, que eu vou repetir não, porque eu acho que foi muito claro, tá? Porque senão não tem jeito de dar passe. Aí não tem benfeitor que resolve o problema, porque você não se preparou. Aí você quer que o benfeitor faça tudo? Não. Então é melhor você nem entrar lá. Às vezes você está precisando é tomar um passe para ver se melhora, né? E não trabalhar dando passe. Então, isso aqui a gente viu na apostilinha de revisão do passe. Não é novidade para nenhum de nós. Nós vimos isso. Todo mundo sabe que tem que ter essa preparação. Fora a questão de alimentação e outras coisas mais. Né? Esse é o mais fácil, o que sai da boca. Né? Pois e é. O pensamento. Então, exatamente. Que é complicado. Né? Exatamente, aqui ó, recusando sugestões inferiores que possam levá-lo ao aborrecimento. Tem que ficar longe do ambiente ruim, de bate-boca, de intriga, de desavença. Você vai trabalhar num negócio muito sério. Você vai ser o intermediário entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Olha isso, o tamanho da responsabilidade. Não é só entrar lá na sala. Não. Sabe? E rezar e fazer oração. Não, isso aí é o de menos. Aliás, não precisa nem pôr a mão em cima da cabeça da pessoa. Tem gente que dá passo com os braços abaixados. Não tem problema nenhum isso. Tá? Outros mexem as mãos, outros não mexem, fica parado. Né? Com essas linhas negativas, podereis compreender outras das mesmas qualificações. Todos sentimos o que pode servir de melhor para nós. Muito mais o médium estudioso das obras basilares, as obras básicas da doutrina do Espiritismo. O médium deve armar-se de tolerância, computando em seu coração todas as virtudes compatíveis com o Evangelho de Jesus. Sem ele, não poderá haver disciplina mediúnica, pois, fora dele, desconhecemos mediunidade valorizada. Sem comentários. Conhecemos milhões de médiuns em todo o mundo, flutuando no mar da dúvida, nas sombras do comércio,
com as faculdades que possuem e no desinteresse pelas coisas de ordem espiritual. Falta-lhes o conhecimento dos seus próprios deveres. Chegam multidões deles no mundo espiritual com as mãos vazias e a consciência em chamas, pedindo com ansiedade nova volta à oficina terrena, desculpando e querendo desculpar-se pelo ambiente em que nasceram, pelas dificuldades que encontraram no desempenho de seus dons. A tolerância divina, porém, não se altera por esses fatos. Então, não adianta a hora que desencarnar, né, que ficar de frente a frente com a verdade e você vê que você deu passe a vida inteira, mas não deu passe a vida inteira, você foi um mero figurante, e aí você vai querer pedir desculpa, vai querer outra chance, eu quero voltar médium de novo, eu quero frequentar o centro, agora eu vou dar passe certo. Agora eu entendi, eu estava dando passe errado, eu não me preparava. Falou aqui, a espiritualidade não se altera com esses fatos. Então não adianta chegar lá com chororô, com mimimi. A espiritualidade não vai se sensibilizar. Não vai, porque é obrigação do médium saber isso aqui. Então, se a gente não está praticando isso aqui, nós vamos responder por isso. Ah, mas vamos responder mesmo. Ah, então, você é o que dava passe lá no centro espírita? Você é o que dava palestra, então? Então tá certo. Você é o que abandonou, né? Então é isso aí. Abandonou o barco. Tá? Então, é isso aí, nós vamos ser cobrados. Tá? A espiritualidade não se altera com esses fatos, hein? Dar-lhes-á outras oportunidades sem que a pressa tome lugar nos novos acontecimentos e sem que a vontade dos candidatos se cumpra na sua totalidade. Então, pode até ter outra oportunidade, mas a hora e no tempo que a espiritualidade decidir. E não a hora que você quiser. Não, na próxima encarnação eu já quero voltar dando passo. Não é assim não. É a espiritualidade que decide. É a espiritualidade que vai decidir. Tá? Dar-lhes-á outra oportunidade sem que a pressa tome lugar nos novos acontecimentos. Serão colocados em seus ombros fardos consonantes com as suas próprias forças. Sempre, né? O mundo maior não julga quem erra, nem escraviza quem persiste no erro. Estuda os casos em suas particularidades, para que outros desempenhos aliviem suas consciências e lhes dê, no futuro, mais segurança no trabalho que lhes foi dado realizar. Olha que beleza. Então não adianta, se você ficar pedindo, eu quero ser do centro de novo, da paz de novo, é uma tarefa pesada para você. A espiritualidade vai te aliviar desse fardo. Você tem que se preparar primeiro, uma existência, 2, 3, quantas forem necessárias. O dia que seus ombros der conta de carregar esse fardo, de voltar a ser médium passista, você vai voltar. Mas o dia que você tiver ombro para carregar essa responsabilidade. Não é você que decide, você falhou na sua missão. Então não é, eu quero de novo. Não, peraí. Você querer uma coisa, você dá conta. Você quer de novo para quê? Para falhar de novo? Você não está preparado. Você não está preparado para ser médium. Não precisa ficar nervoso, revoltado com isso. Você não está preparado, aí. Você falhou na sua missão, você quer reclamar o quê? Você vai apelar em qual tribunal? Então prepara primeiro, o tempo que for necessário. Preparou? Fortaleceu? Não, agora você vai ser médium. É igual às vezes, eu queria tanto ser vidente, eu queria psicografar. Não, não é assim. Você está preparado para isso? Eu não queria, não. Entendeu? Então,
Isso aí também está errado. Você não sabe se você tem que querer ou não. Se você estiver preparado, você vai começar a ter evidência e ponto. Você gostando ou não. Você querendo ou não. Entendeu? Então, é a espiritualidade que atribui isso daí. Né? A gente não tem essa autonomia. Eu quero ver, eu não quero ver. Não, quem somos nós? Ó? Né? O mundo maior não julga quem erra. Eu gostei disso aqui. Nem escraviza quem persiste no erro. Então, o mundo maior é perfeito. Não julga quem erra, nem escraviza quem persiste no erro. Muito pelo contrário, estuda cada caso e prepara para um dia dar conta da tarefa. É perfeito. É perfeito. Né? Médiuns. Em verdade, vos dizemos que não sabeis qual o espírito que vai dominar as vossas faculdades. Não sabemos. Nesta ou naquela reunião. Não sabemos. Depende muito, mas muito mais de vós. Um instrumento afinado possibilitará ao músico adestrado melodia pura e harmoniosa. Olha a comparação que ele fez. Então, se eu sou um médium preparado, eu vou ser assessorado por um benfeitor à altura. Se eu não sou preparado, não tem jeito. Não tem jeito. É um instrumento afinado. O instrumento está afinadinho. Então, se pegar um músico que sabe, vai sair uma música boa. Não adianta o instrumento afinado, aí o músico não entende nada de música. É capaz dele estragar o instrumento, desafinar o instrumento. Né, vó? Pois é. O vosso estado mental deve ser ajustado com os convites do Evangelho, e os vossos sentimentos não poderão ser outros que não os do amor. Aqui é o afinamento do instrumento. O afinamento chama Evangelho. Está dentro do Evangelho? Se preparou de acordo com o Evangelho? Então é um instrumento afinado. Vai sair música boa. Vai sair música boa. De outra forma, não vai sair música boa. Não adianta você insistir. Não, mas eu quero tocar. Não, você não sabe. Não tem jeito. O médium encontra sempre meios de se aborrecer. O médium sempre encontra meios de se aborrecer. Ele mesmo que arruma confusão. Né? Dá murro em ponta de faca. No entanto, se já se acostumou à disciplina, à autoanálise, a educação diária, ele tira de tudo isso bons conselhos e se fortalece na fé. Vocês estão vendo, né? A segunda-feira, ela tem que ser muito bem pensada desde a hora que você acorda. Ela é muito bem pensada. E a gente sabe que segunda é um dia sempre desafiador da semana, é o começo da semana. É o começo dos abacaxis da semana que tem que descascar, né? Segunda é sempre segunda, não muda. Pois é, só que segunda é o dia do passe também. E a gente tinha que lembrar disso, tá? Esse caso aí, o jeito que ele está falando ali, é tanto o passe como o trabalho. Exatamente, tudo. O médium em transe poderá ser um sol que aquece as almas sofredoras, um calmante para os desesperados, remédio para os enfermos, esperança para os tristes, paz para os atribulados. Né? Então, o médium em transe. Não obstante, se ele for invigilante, então, se ele não vigiar aqueles problemas, tudo que nós citamos lá atrás, e der brecha às trevas, estará revestido de poderes corrosivos, lançando nos que presenciam o fenômeno da mediunidade fluidos inflamáveis, em chamas que por vezes estão nascendo
em alguns corações. Quer dizer, o indivíduo senta lá para buscar uma ajuda, mas o médium não fez a parte dele e a coisa pode sair pior. Ele sai de lá pior do que a hora que ele entrou, graças ao médium despreparado, invigilante. A responsabilidade é muito grande. É o médico que não está preparado para fazer a cirurgia. Você chega para fazer a cirurgia, mas o médico não está lá muito seguro. Você pode sair de lá até pior, se não morrer na mão desse médico, né? Então, a pessoa que entra ali, ela está precisando de alguma coisa. Ninguém vai tomar passe por tomar. Todo mundo que vai tomar passe está precisando de alguma coisa. Está passando por uma turbulência, uma instabilidade mental, mesmo material, né? Relacionamento, alguma coisa está drenando a pessoa. E ela vai ali para ver se busca um gás, que é o passe. Aí encontra o médium que não preparou. Como é que faz? Não tem jeito, né? Aí prejudicou. Era melhor não ter ido tomar passe. E era melhor o médium não ter ido dar passe também. A responsabilidade é grande. O médium cristianizado, que se esforça todos os dias na educação de si mesmo, o médium que aprendeu a vigiar e orar sem a intervenção do fanatismo, o médium que sabe limpar a sua casa mental para que o bem invisível se apodere dela, esse médium é discípulo de Jesus, fazendo reviver a mensagem do Cristo nos corações do povo, para a sua própria libertação espiritual. Esse sensitivo é um médium de luz, da luz. E aí, repete, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Muito boa essa instrução, né? Nada que a gente não saiba, mas a gente sempre tem que ser lembrado disso aqui, que nós somos difíceis. Nós não somos fáceis, não. Nós não somos flor que se cheire. Essa é que é a grande verdade. Impondo-lhe as mãos sobre ele, Espírito Santo. O Espírito Santo que eu entendo é Jesus. Para mim é. Eu supra-sumo. Ou o próprio, ou os emissários que ele enviou. Mas, enfim, Espírito Santo. Igual quando fala o Espírito de verdade. Né? É a mesma coisa. Mas no início não falou que são os enviados de Jesus? Falou. O Espírito Santo Falou. são os enviados. O Paulo é o coordenador. Paulo foi coordenador do grupo de discípulos. Certamente ele era o mais capacitado, o mais habilitado, o que estava mais com a prática do Evangelho, na palavra de Jesus. Então ele foi escolhido por unanimidade. Não, Paulo, você coordena. Os outros ainda estão inseguros, a fé deles está meio fraca, e você é o que vai fazer o arremate dessa turma. E vai sair andando pelo mundo afora, porque outros médiuns eu vou colocar à sua disposição, para você fazer o mesmo trabalho de coordenação. É isso, a tarefa que foi dada por Paulo. Né? Ô Márcio, essa frase aí, a última, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falavam, o que é a palavra lá? Línguas. Línguas. Como Profetizar. Isso. Certo? Alguma pergunta sobre esse tópico? Acho que está bem claro, né? Bem reforçada a responsabilidade. Então, na segunda tem o trabalho do passe. Por isso que a gente insiste. O médium passista, ele tem que chegar um pouco antes. Ele tem que sentar no banco da frente. O banco da frente, eu acho que tinha que ser só os médiuns.
Só os médicos, sabe? Então tem que mudar. Se tiver que tirar um tanto de banco, final, pensa nisso. E ficar esclarecido isso aí. O médium tem que chegar antes e tem que entrar em oração. O médium não pode ficar andando aqui no centro, para lá, para cá. E faz uma... Eu sei que tem muita coisa para ser feita no centro. E que às vezes você usa o horário para fazer. Mas uma das coisas que o médium tem que fazer é preparar. Aí começa o trabalho aqui, a palestra, as orações e tudo. E tem médium andando para lá, para cá. Não, mas eu estou trabalhando. Eu sei, mas você tem um trabalho aqui, esse trabalho é prioridade. A preparação que você vai dar passe. Né? Então, isso aí, eu vou falar que a gente precisa melhorar, porque eu não me sinto fora daqui. Nunca vou me sentir. Então, eu vou falar, vocês me permitam, a gente precisa melhorar isso. A gente precisa melhorar. Sabe? Para a gente ser mais efetivo no passe. Vocês estão vendo, é uma coisa muito séria dar passe. É uma coisa muito séria. Tá? Então a gente tem que corresponder a essa seriedade que foi citada. Poxa, foi tão claro esse texto aqui, mas tão claro. Né? Porque não adianta, não, porque eu sou passista, aí eu entro lá e chamo o benfeitor. Não, mas você preparou? Não. Então você pode chamar o benfeitor a noite inteira, ele não vai aparecer. Ele não vai aparecer. Não vai. Você não preparou, uai. Você não criou ambiente para ele vir. O espírito, para ele comparecer, tem que ter ambiente. Senão ele não comparece, é simples assim. Você vai receber uma visita na sua casa, você não prepara a casa? Então, você não recebe visita com a sua casa de qualquer jeito, tudo bagunçado, tudo sujo, tudo fora do lugar. E vai vir, não é o que você está pensando. Ué, aí vem aquele que gosta do despreparo. Aquele que gosta de quem não é vigilante, aquele que está sempre com a guarda baixada. E aí pode até acontecer alguma coisa errada na hora do passe. Aí a pessoa passa mal lá, incorpora. Lá não é lugar de incorporar na hora do passe. Incorporar. Né? Quantas vezes aí alguns colegas já falaram, nossa, tinha uma entidade aqui e queria incorporar. Pois é, mas o trabalho do passe não é para incorporar. Como é que foi parar isso aí lá? Então tem falha. Porque não era para acontecer isso, não. O passe é para socorrer quem entra lá para tomar passe. E aqueles que estão junto de quem foi tomar passe. Porque cada um que entra lá não entra sozinho, você sabe. Entra ele e mais uma turma. Né? Aí toca celular lá dentro. Aí a pessoa fica preocupada com a bolsa, tem que ficar segurando a bolsa. Você acha que a pessoa que está preocupada segurando a bolsa, para ela não cair no chão, está prestando atenção no passe? Está concentrado? Não está, o celular está vibrando. Ele não toca, mas está vibrando. Como lá dentro é silêncio, a gente escuta. Então, são essas coisas. Né? Bom, vamos ler mais um tópico aqui. Comportamento. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o teu modo de falar o denuncia. Mateus capítulo 26, versículo 73. Bom, é alguma referência sobre o comportamento de Pedro, essa frase. Vamos ver o texto que nós vamos entender. O talhe de vida de um médium não deve fugir da decência. Vai continuar falando do médium, é o comportamento do médium esse texto aqui. O comportamento é do médium, não é do Pedro, não. De sorte a alcançar outras qualidades reunidas e ensinadas no Evangelho, porque o seu modo de ser o denuncia, sem que ele possa empanar o que verdadeiramente é. Então, pelo comportamento de cada um de nós, você faz uma leitura de quem é
A, B, C, D. É muito sério isso, muito sério. A doutrina espírita poderá ser muito dignificada pelos seus seguidores, desde que esses observem os preceitos estruturados por ela e alarguem o poder de vontade na área da vivência. Certamente depende de muito esforço. Quem entra ali para tomar um passo está observando os passistas. Comportamento passista. E pode observar antes do passe, aqui, durante a palestra, durante o restante do trabalho, depois, na vida aí, social, exatamente. Isso é igual a uma sala de aula. Eu falo sempre para os professores, eu falo, professor, pode ter 70 meninos sentados lá, cada um deles está te olhando. Às vezes você acha que eles não estão prestando atenção, mas em você estão prestando atenção. Eles podem não estar prestando atenção no que você está ensinando, mas eles estão vendo os seus gestos, as coisas que você fala, as brincadeiras fora de hora que você faz, tudo. Quando não observam quem é você aí, por aí. Então, eu falo, sempre tem um aluno te olhando, até fora da sala. Sempre tem. Às vezes você está em algum canto aí, alguma quebrada aí da cidade, fala, não, lá não vai ter ninguém. Vai. Pode ficar tranquilo que vai. Pode ficar sossegado que vai. Mas vai mesmo. Você que pensa que não vai. E assim com a gente, né? E pôr na parede, né, Nete? Essa depende de muito esforço. Não é fácil mesmo, não. Não é não. Reencarnar é crucificar-se no leito do corpo, como escola de regeneração. Mesmo sendo um patíbulo de agressões múltiplas, existem milhões de almas esperando a sua vez. Milhões de almas querendo reencarnar. Então você foi privilegiado. Todo mundo sabe que a reencarnação não é fácil para ninguém. E mesmo assim, todo mundo quer reencarnar. Por isso que tem fila para reencarnar. Tudo bem, tem aqueles que não querem, que às vezes reencarna compulsoriamente. Mas a maioria quer reencarnar, porque tem fila para reencarnar hoje. Fila de espera, grande, imensa. Só 8 bilhões. Pois é, um tantinho, né? O comportamento, mesmo sendo um patíbulo, já li, e quando nos encontramos na arena da terra, devemos envidar todos os nossos esforços na assimilação do melhor remédio da vida, o amor. O comportamento cristão é a meta. O espírito na carne é uma mensagem de Cristo, é uma carta aberta de Deus. Como lemos os outros, alguém está nos lendo. É o que eu falei. E nos paralelos dessa carta, escrevemos o que somos, denunciando-nos a nós mesmos, sem faltar à vigilância. É certo que não poderemos dar mais do que temos. No entanto, o esforçamo-nos está nas nossas mãos. É difícil a reencarnação? É. Cumprir uma existência inteira? É difícil? É. Mas nós não temos outro caminho. É por isso, por esse meio que nós progredimos, vencendo todas as dificuldades, né? Operemos nesse sentido que Deus e Cristo farão o resto por nós. Operemos no sentido do amor. O resto, Deus e Cristo cuidam da gente, né? Pede-se muito pouco, na verdade, né? Pede-se muito pouco. Para cuidar da gente, é muito pouco. Está barato. Revistamo-nos, pois, com o manto espiritual, conscientizados de que a nossa defesa parte de Deus. Amplia-se em Jesus por nosso próprio intermédio.
Se a calúnia nos visitar por invigilância dos outros, não façamos o mesmo. O revide nos nivela ao agressor, deixando-nos sem condições de ajudar. Quanto nós não somos provocados, e na maioria das vezes a gente tende a revidar. E aqui está falando que não é para fazer isso. Só para mim. Pois é, não é para revidar, né? Não é por aí que nós vamos melhorar, revidando, né? A mediunidade é um instrumento, senão uma luz que nos clareia a todos, quando a inteligência se irmana com o coração para usá-la em favor do bem comum, sem exigências de forma alguma. A mente disciplinada favorece o intercâmbio das almas afins. A mente disciplinada favorece o intercâmbio das almas afins. Então, se eu estou preparado para o passe, vai ter um benfeitor à altura. E se eu não estiver preparado, também pode aparecer um malfeitor à altura. Né? A mente disciplinada favorece o intercâmbio das almas afins. Todos nós, encarnados e desencarnados, somos médiuns por natureza divina e humana. Todos nós. O modo pelo qual nos comportamos é que marca o grau das faculdades que possuímos. Olha aí, todos somos médiuns, mas o modo pelo qual nos comportamos é que vai marcar o grau da faculdade mediúnica. Aí, então, pelo comportamento, um é vidente, o outro psicografa, o outro é audiente, o outro incorpora, o outro é curador, magnetizador. É o comportamento. Mas a mediunidade está em todo mundo. A prática da mediunidade é de cada um. Mas tem gente que não pratica. Por quê? Porque não tem comportamento. Não pode praticar mesmo, não. Não tem comportamento. É o cirurgião que não se preparou para a cirurgia querer fazer a cirurgia. Não tem jeito. Vai dar errado. Ele não estudou para fazer aquilo lá. Como é que ele quer fazer cirurgia? Pois é, né? Por isso que toda pessoa tem que ser vigilante. Tem que ser vigilante. É através da vigilância que eu vou ter o comportamento. Né? Isso mesmo. O Cristo criou uma escola educativa, dando como exemplo a sua própria vida e tendo como seus primeiros alunos os 12 discípulos. Allan Kardec fez reviver o cristianismo nos conceitos da codificação, vendo na mediunidade uma fonte inesgotável para grandes revelações, e nos médiuns, novos discípulos do Mestre, desde que revivesse o Evangelho no passar de cada dia. Essa operação gasta igualmente tempo, e esse tempo nos promete uma reestruturação nos códigos das outras filosofias religiosas, para que todos possamos nos irmanarmos pela convivência da própria luz. O comportamento do médium denuncia com quem ele anda. O comportamento do médium denuncia com quem ele anda. Não é com quem ele anda só aqui materialmente, não. Com quem ele anda espiritualmente. O comportamento médium vai entregar todinho. Que tipo de entidade está junto com aquele cidadão. Olha o comportamento. Muito sério. A sua boca revela suas próprias companhias. E as suas vibrações despertam nos outros os impulsos que as alimentam. Temos na doutrina dos Espíritos uma das universidades educacionais e nos seus profitentes os chamados e escolhidos para o aprendizado. Se nos primeiros momentos da concepção começa o calvário da alma, exigindo dela esforço e fé, o ingresso dela nas hostes educativas de Jesus, conscientizada,
exige esforço dobrado. É guerra sobre guerra, é luta sobre luta, porque a ascensão custa suor e dor. Então, é o diagnóstico da nossa caminhada evolutiva. Ah, tá difícil. É difícil mesmo, ninguém falou que ia ser fácil. Ah, tem muita dor. Foi falado que ia ter muita dor mesmo. Tá muito desafiador, né? Até a gente comenta sempre aqui, quantas pessoas começam a frequentar o centro e em poucas vindas aqui, some. Não aparece mais. Aí às vezes você encontra a pessoa, você sumiu, você não apareceu mais lá, não sei o quê. Eu acho que ainda não é para mim isso, né? Porque algumas coisas que foram faladas lá serviram para mim e eu vi que eu ainda estou longe. Então já começa a falta de persistência. Todo mundo aqui está longe e nós estamos aqui. Todos nós aqui estamos longe, não está fácil para nenhum de nós aqui, né? Vai saber o sacrifício que cada um aqui fez para vir aqui hoje, para estudar, para ficar aí acordado, prestando atenção, para entender, para levar alguma coisa para casa. Tem sacrifício mesmo, não é fácil. Se fosse fácil, tá, todo mundo era espírita, pronto. Todo mundo já sabia isso aqui, não precisava ficar lendo. É difícil mesmo. Praticar, então, não, igual você falou, numa segunda-feira, então eu preciso prestar mais atenção na segunda-feira. Por isso que caiu isso aqui para a gente estudar. Para a gente, é um puxãozinho de orelha, educativo, faz bem. Faz bem. Puxão de orelha educativo não tem condenação nenhuma. Educativo, né? Tratamos aqui do médium espírita, a quem foi dado muito e é pedido mais. Foi dado muito e é pedido mais. Comparamos o sensitivo da doutrina dos espíritos à samaritana, que antes tomava água do mundo e tornava a ter sede. Tá? Todavia, quando se encontrou com o mestre pelas vias do espiritismo, saciou a sua sede para sempre e ainda mais, tornou-se um poço inesgotável. Tendo todos os meios de comprovações pelos métodos indutivos dos místicos e dos santos, a intuição pura rasga os véus tecidos pela ignorância e faz com que a alma beba os conhecimentos do suprimento maior. Não obstante, essas vias de acesso ao esplendor mediúnico requerem demasiada tolerância, caridade, trabalho, fé, que leva o espírito a sentir e a praticar o verdadeiro amor na dimensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mudar a vida que sustentamos com milhares de enganos, sabemos que não é fácil. Porém, se fosse impossível, não falaríamos isso. Eis o exemplo de Paulo de Tarso, depois do caminho de Damasco. Jesus não procurou almas perfeitamente sadias de corpo e de espírito. Jesus não procurou almas sadias de corpo e de espírito. Mesmo porque não tinha, né? Ele escolheu a todos, mas somente chama aqueles dispostos a segui-lo, porque sabe, por conhecer as leis, que toda cura obedece à gradatividade, processo gradual. Depois que já estivermos dominando a nós mesmos na esfera do bem, como médiuns do amor, vamos sentir a felicidade de ouvir, aceitando o que o apóstolo Pedro ouviu, negando. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, o Pedro tinha o comportamento que precisava. Pelo que ele falava, todo mundo via, né, que comportamento estava naquela pessoa.
naquele discípulo. Ele era expressado em natureza, né? Ele era. Porque tem uma passagem lá daquele filme, não lembro o nome do filme, pegou a espada e cortou o olho claro, aí São Pedro falou, Jesus falou para ele, não faça esse termo. É interessante quando você olha os detalhes, vamos dizer assim, humanos de cada discípulo, você vai se sentir tão semelhante a algum deles, porque tem aquele discípulo que é estouradão, que qualquer coisa ele sai chutando o pau da barraca. Tem aquele discípulo que conversa muito. Tem o discípulo que tem dúvida de tudo. Se não mostrar para ele, ele não aceita. Tem que provar, duvida de tudo e de todos, né? Tem o discípulo que é desconfiado dos outros. Eles são humanos. Os discípulos eram humanos. É o que falou aqui. Jesus não escolheu perfeitos. Os discípulos eram primor de homens. Não era, não. Mas não era mesmo. Olha o Judas. Olha o Judas. A que ponto ele chegou? O que ele foi capaz de fazer? Então, longe de ser perfeito. Agora, o que Jesus queria é quem seguisse. Mas ele sabia que a turma não era uma tropa de elite. Eles só queriam quem vai me seguir. Vocês são tudo imperfeito. Cada um tem um defeito grave. Igual você citou aí. Onde já viu cortar a orelha do outro? Vai ser estupim curto assim lá adiante. Né? Mas eles eram humanos. Então, nós não somos perfeitos. Mas nós queremos seguir Jesus. A lição quer saber isso. Você está disposto a seguir? Está disposto a prestar atenção no seu comportamento, nas coisas que você fala, que você pensa? Então tá bom. Não precisa ser perfeito, mesmo porque nós não somos. Aliás, estamos longe, muito longe disso. Mas o que Jesus quis mostrar é que todo mundo tem condição. Todos têm. Pode. Todos. Porque se Todos. pegasse os perfeitos, não precisava mostrar nada, né? Então, exatamente. Ele fez desse tipo para mostrar que todo mundo tem condição. É o que falou, todo mundo tem a mediunidade. Pode pegar aí um bandido, um criminoso, ele tem. Mas você chega ali, você quer seguir a Cristo? Não, quer nem saber disso. Então, mediunidade não pode manifestar num cara desse mesmo, não. Aí o outro, não, eu estou disposto, eu vou seguir o Evangelho. Bom, então, esse aí a mediunidade pode manifestar, porque vai saber fazer uso, né? Tanto assim que aqueles que fazem uso comercial da mediunidade, o preço é alto. Quando não perde a mediunidade ainda na própria existência, hora que desencarna e chega no plano espiritual, fala, então você é o que vendia as consultas, você cobrava por uma comunicação, então senta aí que a conversa vai ser pesada, né? Aí, não, eu quero voltar, estou arrependido, não era isso, né? Me dá outra chance. Não, você não dá conta. Eu vou te dar outra chance, você vai falir de novo. É o suicida. O suicida vai repetir no suicídio. Não é fácil ele sair dessa vibração. Não é fácil. A gente estudou lá no Céu e Inferno. Suicidou uma vez, voltou, suicidou de novo. O assassino matou, depois volta, mata de novo. Não é fácil sair dessas vibrações inferiores, né? Uma vez entrando nesses caminhos, o companheiro que vai acompanhar ele não é fácil. Sair de lá é muito difícil. Não é. Então, Finote, mediunidade aflorada. Memorizou? Ajuda o Finote a memorizar, porque ele tem dificuldade, né? Mediunidade aflorada. Certo? Terminou. Por hoje está bom, né? Depois eu passo a Gênesis onde parou, tá? Amanhã eu passo. Pode ficar tranquilo. Pessoal, então
é isso. Eu, por hora, agradeço por todos esses anos, né? E principalmente pela oportunidade